Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Média. E vamos para o vídeo de hoje. A penitência tabelada. E nós continuamos acompanhando no livro Cristianismo, 2000 anos de caminhada. As páginas 114 até a página 117. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar tudo com muito amor e com muita atenção às coisas de Deus. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Aqui nesse momento é de dia, então bom dia. Mas se aí for à noite, boa noite. Se for aí for de tarde, boa tarde. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso amado e abençoado canal católico A Palavra de Vida. Pois é, o tema de hoje é falar sobre a penitência tabelada. Pois é. Mas antes de entrar no tema de hoje, sempre gosto de fazer uma recordação do tema anterior, do vídeo passado, antes desse, para a gente poder ver, né, o fio da meada, né, o caminho que estamos caminhando. Foi falar, é a página do livro, né, da página 103, né, até a página 105, que falou sobre o movimento iconoclasta, que lá os cristãos lá do Oriente, muito antes da divisão da igreja, né, em 1054, né, antes disso já havia um partido lá, um grupo, que era contrário ao uso das imagens, né? Então, e aí precisou a igreja se posicionar frente a essa polêmica. Então, é como disse o teólogo, né? O teólogo João Damasceno, que é um cristão lá do grupo deles, né? Lá do Oriente, né? Da comunidade do Oriente, que disse: se Jesus se fez homem e assumiu a nossa imagem, por que eu não posso fazer a imagem dele? Né? Pois é. Né? O Deus invisível se fez visível por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse assim: quem viu a mim, viu o Pai. Está lá no Evangelho de João. Né? E o Papa Gregório Magno, que morreu em 604, ele disse que as imagens têm uma importância, porque para aqueles que não sabem ler, eles podem aprender olhando as figuras. Entendeu? É isso. Nós que sabemos ler, a gente adquire a informação através das letras. Mas quem não sabe ler, vê uma imagem e aí entende tudo o que está escrito na Bíblia. É o caso das que eu coloquei como exemplo os retratozinhos, né, da Via Sacra que tem nas igrejas, né? Então, e as figuras que eu coloco no nosso canal para ilustrar, né? E também servem para nos comunicar, né, a mensagem de Deus ali, né? Então, irmãos e irmãs, falando agora do tema de hoje, né? Penitência tabelada. O que eu andei olhando esse livro aqui deu a entender que na Idade Média parece, posso estar errado, mas parece que o sacramento da confissão fica um pouco esquecido.
ficou um pouco esquecido. E a igreja tinha um tipo de sacramento chamado sacramento da penitência. Então, se eu pecasse gravemente, eu teria que fazer uma tarefa para poder ser perdoado por Deus. Era desse jeito. Entendeu? Aqui o livro vai dizer que até Santo Agostinho, né, preferiu, diz até uma parte que diz assim, que Santo Ambrósio e Santo Agostinho foram batizados depois de 30 anos, para poder ficar assim mais maduro, para não cair nos mesmos erros de sempre. Quer dizer, a gente observa assim, a austeridade, né, daquele tempo, mas também a seriedade na vivência cristã, que é bacana também, porque muitas vezes nós levamos as coisas de Deus muito na moda, vamos embora, sem muito compromisso, sem muita seriedade, né? Mas aqui na Idade Média, tudo indica que a coisa era muito séria, tá? Quando Jesus dizia assim, vai em paz, não peques mais, quando ele disse isso para a mulher que foi pega em adultério, lembra aquela passagem do Evangelho? Então, isso aí, não peques mais, parece que foi levado muito a sério aqui nesse tempo da Idade Média, tá? Eu estou falando essa introdução para vocês, para a gente poder entender o texto que eu vou começar a ler aqui, né? Que é uma da página 114 ao 117, tá bom? Então, vou lendo e vou comentando aqui com a gente, tá legal? Vamos lá, vamos acompanhar. A página 114. Penitência tabelada. Nos primeiros séculos da Igreja, o sacramento da penitência era considerado uma espécie de outro batismo ou segunda tábua de salvação. Olha só como era importante. Por isso, podia ser recebido apenas uma vez na vida. Olha só, uma vez na vida. A penitência era necessária somente para reparar pecados graves ou mais ou menos públicos, como homicídio, adultério, apostasia. Os pecados leves eram perdoados pela oração e caridade. Era o bispo que administrava o sacramento da penitência, era o bispo. E estabelecia o período de penitência a cumprir, às vezes, muito longo, 20 anos. Irmãos e irmãs, já pensou? Metade da nossa vida a gente cumprindo uma penitência? Pô, é muita coisa, né, gente? Vamos lá. E reconciliava o pecador arrependido com a igreja, readmitindo-o na Eucaristia. Só depois de 20 anos, cumprindo a penitência bonitinha, é que você podia receber a comunhão. Olha só como uma coisa era muito séria. Isso na Idade Média, aqui no nosso bonito livro Cristianismo. Mas essa prática era muito pesada para a maioria dos cristãos. Assim entrou o costume de adiar o batismo. Ambrósio e Santo Agostinho foram batizados depois de 30 anos, como eu já falei, né? E aguardar que a pessoa fosse bem madura e capaz de dominar as paixões, evitando os pecados. E principalmente entrou o costume de adiar o sacramento da penitência até a hora da morte. Ó, era desse jeito. Os monges irlandeses foram os primeiros a mudar as coisas. Eles estabeleceram que os cristãos poderiam receber o sacramento da penitência muitas vezes na vida. O cristão arrependido procurava o monge ou o padre, e não apenas o bispo, como antigamente, confessava-lhes os pecados e recebia uma penitência a fazer. Depois cumpria a penitência, recebia o perdão e a absolvição. Então, veja bem,
Quando a gente confessa com o padre, por exemplo, posso falar da minha experiência. Quando eu confessei com os padres, tem padre que falava assim: Marcelo, vai lá, reza um Pai Nosso e 3 Ave-Marias. Teve um que disse assim: reza o terço. Entendeu? Quando eu confessei na quaresma de 2024, o padre disse assim: reza pela humanidade. Esse pedido de oração que eles pediram a mim para fazer, e talvez tenha feito, né, para os irmãos e irmãs que se confessaram, é chamado de penitência. Então daí a gente vê de onde veio isso. Só que aqui no livro está dizendo que se a pessoa confessou os pecados, aí o bispo, né, dava a penitência, a pessoa cumpria, só depois que cumpriu, aí que ele dava a absolvição. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o padre já dá a absolvição, você já é perdoado por Jesus, aí depois você vai cumprir aquela oração, aquilo que o padre te orientou. Entendeu? Então, existe essa diferença. Mas vamos lá. Para evitar arbitrariedades, e os grandes líderes, né, dos monges, como São Columbano, no século VII depois de Cristo, estabeleceram tabelas dos pecados e das penitências correspondentes. Por isso a penitência dos irlandeses foi chamada de tabelada ou tarifada. É o título desse vídeo, que é o título do livro também, né? Penitência tabelada, né? Os religiosos lá irlandeses, né? Que é uma ilhazinha que fica lá perto da Inglaterra, o arquipélago da Inglaterra, né? Não, acho que não é uma ilha, não. Acho que é um pedacinho lá do território deles lá. Bom, as tarefas não eram moles. Por exemplo, se alguém pecar pelo pensamento, quer dizer, desejou matar, roubar, fornicar, embriagar-se, etc., né, terá que jejuar 6 meses. 6 meses. Só tomando pão e água. Mas se alguém se deixou levar efetivamente a matar ou cometer atos de sodomia, 10 anos de jejum. Então, conforme o pecado, a pessoa ia cumprir aquilo lá com jejum, pão e água. Tá vendo? A gente vê que o jejum, hoje em dia, só se tem dois dias no ano litúrgico que são exigentes. Um é a quarta-feira de cinzas, que é o começo da quaresma, e o segundo é no finalzinho, que é a sexta-feira santa. Então aí a gente vê que hoje em dia são só 2 dias, que é o jejum, mas não é pão e água, né? Mas, geralmente a gente evita comer carne, né? Então, mas naquele tempo, conforme o pecado, a pessoa tinha que cumprir 6 meses de jejum. E conforme a gravidade do pecado, é 10 anos de jejum. Você vê como era muito rigoroso na Idade Média, né? Vamos lá. Se fornicar uma vez, 3 anos de penitência. Se fornicar mais vezes, 7 anos. Penitencial de São Columbano. Você vê como o negócio é sério, né? Também esse sistema estava destinado a entrar em crise. Começou a vigorar o costume de permutar as penitências. Em lugar de muitos anos de penitência leve, podia fazer poucos dias de jejum, orações e açoites. Aqui chegou num ponto aqui que é uma coisa a observar. Os homens da Idade Média, eles se autoflagelavam. Eles queriam pagar seus pecados se maltratando. Eles pensavam assim: Deus só vai me perdoar se eu me maltratar. Se eu for castigado aqui, é melhor sofrer aqui do que no purgatório, no inferno. Eles pensavam assim. Então eles pegavam um chicote, tiravam a camisa e tá, pá, pá. Entendeu? Eu estava vendo um filme, né, de Santo Antônio,
E teve alguns momentos que Santo Antônio ficou fazendo açoites, né? Isso aí revela essa época, né? Parece que na Filipina, parece que tem um pessoal lá que tem costume de fazer isso em determinada época do ano, tá? Então, estou falando hoje em dia. Mas aí, naquele tempo, existia isso, né? Os homens ficavam se autoflagelando, se castigando para poder ser perdoado por Deus. Eles pensavam desse jeito, mas esse pensamento vai mudar. E a gente vai ver isso. Né? Açoites, a palavra aqui é forte. Também se permitiu trocar, né, uma penitência por certo número de missas. Aí já melhorou. Né? A Eucaristia celebra o perdão de Deus. Né? Jesus se doou na cruz para perdoar nossos pecados. Então aqui já começa a abrandar o negócio, né? As missas. Né? A procura de missas se intensificou a tal ponto, nos séculos 9 e 10, que se começaram a ordenar sacerdotes. Quase todos os monges, que antes eram na maioria leigos, começou a ordenar, ou seja, os monges que eram leigos, que eram só religiosos, passaram a ser presbíteros, só para poder celebrar as missas. Permitiu que um padre celebrar no mesmo dia muitas missas, até 7 missas, ordinariamente. Mas houve abusos, até 20 missas num dia. Já imaginou um padre celebrando 20 missas por dia? Pois isso aconteceu na Idade Média, né? Para poder reparar os pecados da população, né? Das pessoas. Então, aí o padre que está pagando penitência, né? Sofrendo pela comunidade, né? Então, hoje em dia, por exemplo, nas maioria das paróquias, né, da Diocese de Nova Iguaçu, na realidade de Queimados, o padre celebra pelo menos umas 3 missas por domingo, né? 2 na matriz e uma em uma comunidade. Tem padre que até celebra até no meio de semana também, durante o mês, dependendo da realidade de cada paróquia, né? Então, mas lá, ó, 7 missas e até 20 missas por dia, ó. Tá vendo? Finalmente, a troca ou permuta de penitências se transformou nas indulgências. Viu? Indulgências. No início, as indulgências ditas plenária, isto é, total, era o perdão de todas as penitências devidas, sendo concedidas somente àqueles que partiam para as cruzadas ou faziam grandes peregrinações. Viu as cruzadas? Lembra das peregrinações? Teve um vídeo aí falando sobre isso. Se você perdeu, vê lá na playlist lá da história da igreja na Idade Média, tá? Então o Papa disse assim, ó, se vocês forem para as cruzadas, apoiar lá, cuidar, defender a Terra Santa lá, então vocês vão receber a indulgência plenária, que é o perdão de todas as faltas, né, por causa dos pecados, né? Então, e vai ter o jubileu, agora falando da nossa época, né, século 21, vai ter o jubileu 2025, e 2024 para 2025 é a preparação. E nesse jubileu de 2025 vai ter a indulgência plenária. Tem um vídeo no nosso canal, recordando a revista Caminhando, que fala sobre isso. Aí depois, se você quiser assistir para se aprofundar, tá? É muito bom, tá? Vamos lá, vamos continuar. Depois foram introduzidas indulgências parciais, aplicáveis também aos defuntos. E às vezes o povo passava a comprá-las, pensando estar adquirindo o passaporte para o céu. Aqui onde entram os abusos em relação às indulgências. Então tinha muita gente que achava assim, vou dar uma oferta grande na igreja, pronto, já vou para o céu. Já estou perdoado minhas faltas todinha. Né? É nesse ponto aqui que muitos livros de história que eu andei lendo
que Martinho Lutero vai reclamar sobre isso, que já é tema já para outra época, a Idade Moderna, que a gente ainda vai chegar lá, entendeu? Então, nesse ponto aqui, o povo está escorregando, né? Não é por aí, né? Deus quer a conversão do coração, né? Então, vamos continuar que já está terminando. As coisas mudaram bastante no século XIII, quando o próprio sacramento da penitência mudou, colocando o acento sobre a confissão dos pecados e o arrependimento, não tanto sobre as obras de penitência. O Concílio de Latrão tornou obrigatória a confissão anual dos pecados graves, regra que vigora até hoje. Então, do Concílio de Latrão para cá, né, século XII, né? Então aí se valorizou aquele sacramento que Jesus já tinha criado. Já tinha criado lá na ressurreição dele. Quando Jesus ressuscitou, ele se encontrou com os apóstolos e disse: a paz estejam com vocês. Depois de dito isso, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e disse: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então Jesus já tinha criado o sacramento da confissão. Então no finalzinho, né, século XII, Concílio de Latrão, aí a igreja voltou a valorizar aquele sacramento que ficou meio esquecido lá na antiguidade, na época dos apóstolos. Entendeu? E a partir daí é que as coisas começam a ficar mais misericórdia do que sofrimento, do que sacrifício, né? Então, porque quem sofreu para pagar os nossos pecados, irmãos e irmãs, é Cristo na cruz. Não é eu que tenho que sofrer para pagar os meus pecados. Os meus pecados já foram pagos na cruz de Cristo. E a igreja, ela celebra isso na Eucaristia. Entendeu? E no sacramento, e o perdão conquistado na cruz vem pelo sacramento da confissão e reconciliação. Entendeu? Agora, o padre diz assim, olha, faz isso, faz aquilo. Porque o pecado também ele tem uma reparação. Só que na Idade Média era meio exagerado. É muito exagerado. É quase impossível de cumprir. Né? Mas hoje em dia ainda existe essa reparação, sim. Se a pessoa roubou um relógio, um exemplo. Roubou um relógio. Aí vai lá e confessa com o padre. Padre, eu pequei porque eu roubei um relógio de um amigo. Então o padre... Você está arrependido, filho? Estou. Então, que Deus te perdoe. Está perdoado. Mas agora você vai e devolve o relógio para o seu amigo. Viu? Isso aí é que é chamado de penitência. Entendeu? É reparar o mal feito. Isso aí não sou eu, Marcelo, que ensino. É os padres, é os livros da igreja que ensinam, entendeu? Eu aqui sou porta-voz do ensinamento da igreja. O catequista ele é apenas um porta-voz, mas também alguém que está aprendendo junto com vocês. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado você por ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, que a gente vai falar sobre entre o medo e a esperança. Pois é, vamos seguindo o caminho. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.